Nos últimos dias, a ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro anunciou um novo ECA. Do que se trata esse novo ECA? O que foi alterado na vigência do governo Bolsonaro? Quais foram as alterações que irão modificar como entendemos quem é criança, como cuidar, quais são os direitos garantidos? O que foi mudado? Sem mais delongas, vamos responder essas questões. Pessoal, nesses últimos dias, como foi dito, há várias reportagens que vocês podem ver, como essas que estão aparecendo aqui, dizendo que o governo tem um novo ECA, um novo Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive fizeram uma cerimônia mostrando um livrinho com o ECA, muito bonitinho, alterações que foram feitas na vigência do governo Bolsonaro para proteger as crianças. Esse é o primeiro ponto. Essas modificações, como vocês viram, elas se limitam aos artigos 8A e o seu parágrafo único, o 83, no primeiro parágrafo na linha A e na linha B, e o 132, que também foi alterado. Essas foram modificações. Então dizer que nós temos um novo ECA é um certo exagero. Na verdade, nós temos modificações pontuais que fazem parte do jogo, é legítimo, o governo Bolsonaro venceu as eleições, tem todo o direito de alterar as leis que lhe achar mais conveniente. Mas é verdade também que parte dessas mudanças não foram propostas por ele. São propostas que foram construídas pelo Legislativo e foram sancionadas por ele. É isso, ele tem uma participação importante, ele poderia ter vetado essas modificações, mas não foram propostas deste governo especificamente. Então, quero dizer que não há um novo ECA, pode ficar tranquilo. Na sua prova, os nossos vídeos, a sua prova não vai cobrar uma lei nova. Na verdade, vai cobrar a mesma lei com as alterações que nós vamos trabalhar aqui agora. É isso. Em suma, em resumo, é isso. Há modificações pontuais que modernizam a lei, por exemplo, né? Vou ser muito sincero com vocês, eu concordo com todas as modificações feitas e sancionadas pelo Bolsonaro, né? Não acho que nada que tenha sido realizado ali tenha sido algo que venha a prejudicar os interesses dos nossos jovens, das nossas crianças. Muito pelo contrário. Artigo 8A, que foi incluído. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência de gravidez na adolescência. É um artigo que ele cria a Semana Nacional da Adolescência. Cria a obrigatoriedade do governo, de uma forma geral, de toda a administração, dar nessa primeira semana, a partir do dia 1º de fevereiro, ações, diligências para prevenir a gravidez na adolescência. Mais do que válido. Nós sabemos que as nossas juventudes, infelizmente, estão submetidas a uma erotização muito grande e, em muitos casos, nossos jovens acabam tendo relações na adolescência e isso evidentemente impacta, né, nos nossos jovens, na nossa força de trabalho. Então é muito necessário que a gente crie ferramentas, mecanismos para conscientizar o nosso jovem da necessidade de evitar filhos durante a adolescência. Eu acho que é muito válido. É isso que esse artigo diz. Em seu parágrafo único, as ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Então, aqui vai dizer quem é responsável. Primeiro é o poder público. E é evidente que a sociedade civil deve ajudar nesse processo. Como é um processo de conscientização, há instituições da sociedade civil que poderão auxiliar e terão, inclusive, maior influência sobre os nossos jovens, como, por exemplo, ONGs, pastorais, ministérios de igreja evangélica, centros espíritas que atendem ali a sua juventude, enfim, toda a parte religiosa, a parte de organizações não governamentais podem auxiliar nesse processo também, né? Tanto instituições religiosas como ONGs poderão auxiliar bastante, associações de bairro, as escolas privadas, as escolas públicas, enfim. E essa política, né, essas ações serão direcionadas ao adolescente. Lembrando que adolescente é a partir de 12 anos, então todo o público ali
prioritário vai ser a partir de 12 anos. Então nós não vamos ter ações para crianças de 8, 9, 10 anos, por exemplo. Vai ser direcionados prioritariamente para o adolescente. É evidente que pode ter ali aquele que deixou de ser adolescente há pouco tempo, que já é adulto com 19 anos, por exemplo. Eu não estou falando muito, por exemplo, né? Vocês me perdoem. O artigo 83 é a outra modificação que o governo fez. Veja, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então aqui cria um mecanismo que proíbe criança e adolescente menor de 16 anos, isso é importante, não são todos os adolescentes, são só os menores de 16 anos, de viajar para fora de sua comarca sem uma autorização expressa do poder judicial. Então não é uma autorização só dos pais, é uma autorização muito mais carregada de poder, que é uma autorização judicial, né? Uma autorização da justiça autorizando aquela viagem. Então ele não vai viajar desacompanhado, né? Sem essa autorização. Isso é uma proteção necessária para evitar abusos, nossos jovens, por exemplo, mudando de casa sem autorização, indo para situações que os pais não concordam. Então isso é válido sim. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando? Então não vai ser exigida autorização. Linha A. Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, por exemplo, ele vai sair da cidade A para a cidade B, elas são limítrofes, está dentro da mesma unidade da federação, está dentro da mesma região metropolitana, não precisa de autorização para isso. Por exemplo, você vai sair da cidade A para a cidade B, mas elas não são contíguas, mas estão dentro da mesma região metropolitana, então também não precisa. Então ele cria situações que não é necessário essa autorização. Em resumo, vai ficar para viagens mais distantes, entre cidades, entre estados, para que o pai, né, que queira que o filho viaje sozinho, autorize, pegue essa autorização judicial. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado. Então o adolescente, a criança, ele está acompanhado. Ele não está sozinho, literalmente. Então não precisa dessa autorização judicial, tá? Então é também uma forma de impedir abusos, né? Não vai pedir autorização para tudo, é só se ele estiver desacompanhado, sem ninguém. Você está acompanhado dos pais, para que a autorização? Está com um pai, por exemplo. E a outra modificação foi no 132. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para o mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Aqui a única coisa que foi alterada é que antes havia o limite para uma recondução. Então ele poderia se candidatar e depois se reeleger e acabou, não poderia mais. Agora não, pode ser reconduzido quantas vezes ele achar melhor e a população assim quiser, porque é um processo eletivo. A população local escolhe o conselheiro tutelar. Então não é um processo que depende só do conselheiro, depende da população também. Aqui abre brecha para que o conselheiro tutelar vire uma profissão, literalmente. É o único artigo modificado que eu tenho um pé atrás. Eu não acho que seja muito acertado permitir que isso seja recorrente. Apesar que tem medidas ali que vai orientar o trabalho, né? O próprio ECA orienta o trabalho, o próprio Ministério Público averigua. Eu conheço uma situação onde o Ministério Público mandou o conselheiro tutelar ser afastado e responder por todos os seus atos de improbidade. Então, enfim, há medidas para evitar abusos. Em certa medida está protegido essa permissão de reconduções infinitas, entre aspas. Sobre esse assunto, sobre o conselho tutelar, tem um vídeo aqui, no izinho. Clique, ou aqui, ou ali, onde se identifica. Clique e dê uma olhadinha, tem um vídeo específico que eu criei, né, há pouco tempo. Vai te auxiliar bastante, já atualizado. Eu explico mais a fundo todos os critérios para ser um conselheiro tutelar. Mas para finalizar, o 132 é positivo, porque para aqueles municípios que não tem ninguém, que ninguém quer e não poderia ter mais
uma outra pessoa ou um número X de conselheiros, porque não havia pessoas dispostas, uma vez que havia só uma única recondução, agora é permitida. Para os municípios que há concorrência, se ele não fez uma boa gestão, provavelmente ele não vai ser reelegido. Assim a gente espera, né, que os maus governantes não sejam reeleitos após o seu desenrolar do seu mandato. Como vocês viram, pessoal, poucas modificações, fáceis de pegar. Eu coloquei na série do ECA, coloquei aqui a série de modificações que foram feitas em cada vídeo, na descrição, como vocês podem ver aqui. Não percam, ainda está válido, vale muito a pena assistir. Fiquem com Deus, até muito breve.